Fala galera, beleza? Tudo certinho? Hoje nós vamos iniciar então nossa série de vídeos sobre o produto iônico da água, mais especificamente falando sobre pH e pOH. Acredito que todos vocês já ouviram falar em pH, ou pelo menos nos termos acidez e basicidade, os quais estão presentes aí em nosso dia a dia, principalmente quando a gente fala de alimentos e cosméticos, certo? Então a gente vai aprender nessas videoaulas esses conceitos de pH, pOH, entender melhor a escala de pH, ou seja, os termos de acidez e basicidade, a escala numérica de acidez e basicidade, de diferentes substâncias químicas, e aprender também a calcular o pH de diferentes compostos, diferentes soluções ácidas e ou soluções básicas, beleza? Bora lá então. Pessoal, como mencionado anteriormente, então, o pH ele é bastante presente no nosso dia a dia. Todo mundo aqui já ouviu falar em pH, ou pelo menos, se não lembra do termo pH, lembra de substâncias ácidas ou básicas no nosso dia a dia. Ou ainda melhor, lembra dos termos azedo ou, às vezes, o adstringente, aquele que trava a língua, certo? O termo azedo está muito mais presente e associado à acidez, como, por exemplo, quando alguém está ingerindo um limão e dá aquela sensação ruim, de azedo, de um azedo forte, onde a gente faz uma careta aí devido a essa forte acidez. Os alimentos cítricos, ou as substâncias cítricas, como o ácido cítrico presente no limão, possuem pH em termos de 2, um pH bastante ácido. Outras substâncias presentes no nosso dia a dia que possuem uma característica ácida são os refrigerantes de cola, que possuem pH em torno de 4, bem como o leite, que possui um pH próximo de 6. Muitos de vocês já devem ter ouvido, principalmente dos avós, do pessoal mais antigo, de que é interessante quando a gente está com azia, está com um excesso de acidez no estômago, aquela queimação, tomar leite. Pessoal, isso não é bem correto, tá? Porque quando a gente toma leite, momentaneamente a acidez do estômago pode até ser relativamente neutralizada, pode diminuir aquele sintoma de azia. Mas o leite, quando a gente ingere o leite, é possível que ocorra a produção de ácido lático no estômago, o que posteriormente pode aumentar ainda mais o nosso efeito, o nosso sintoma de azia. Então, o ideal, quando a gente está com azia, é tomar um antiácido, como será mencionado posteriormente. Existem também as substâncias neutras, onde o pH é igual a 7, onde o melhor exemplo é a água pura. Pessoal, só para lembrar, apesar dessa figura estar mostrando uma cachoeira, tanto cachoeiras, rios, águas de rios, águas dos mares, elas não são consideradas água pura. Essas águas são ricas em sais, além de outros componentes que possam existir aí nessas águas. Então, elas não são consideradas água pura e não vão ter o pH 7. A água pura ela é conseguida através de processos de filtração mais eficientes, onde a gente consegue remover qualquer outro tipo de substância da água, o qual não seja a própria H2O, certo? Bom, existem também as substâncias que possuem um pH básico, como o ovo, que possui um pH próximo de 9. E o nosso bicarbonato de sódio, nosso antiácido, esse sim sendo o ideal para a gente combater um sintoma de azia, o qual possui aí um pH em torno de 8,5. Pessoal, além dessas, diversas outras substâncias ácidas e básicas estão presentes no nosso dia a dia. Inclusive, nos cosméticos, os cosméticos, a maioria dos cosméticos, eles trazem nas suas rótulos ou embalagens o pH dos mesmos, uma vez que se busca hoje utilizar pHs mais próximos da neutralidade para que ele não tenha algum tipo de reação com a nossa pele. Tá? Quando o pessoal que gosta aí de comprar shampoo ou cremes, você pode observar que sempre vai ter lá no rótulo a indicação do pH dessas substâncias, beleza? Ou desses cosméticos aí, tá? E vocês podem observar que a maioria deles vem hoje em dia com a indicação de pH neutro ou pH próximo de neutro. Um exemplo são uns tais aí de batons mágicos, tá? Que eu nem sabia que existia, galera, sinceramente. Mas eu fui dar uma pesquisada na internet, achei esses batons mágicos, achei bastante interessante. Esses batons mágicos são batons que eles mudam de cor em contato com a pele. Tá? É bastante interessante. Esses batons, quando eles são na realidade um corante incolor, tá? Ele é um corante incolor, que quando ele entra em contato com a pele, ele passa a adquirir água, adquirir umidade, ele absorve a umidade dos lábios, e ele ocorre também uma alteração de pH do mesmo.
Essa absorção de umidade e alteração do pH leva esse batom, esse corante, que inicialmente era incolor, a adquirir uma coloração rosa-choque bastante intensa. E quanto maior a variação desse pH e maior a absorção de água, mais no rosa-choque intenso ele vai ficar. Então, aí mais um exemplo de uma variação, de uma transformação devido ao pH existente em algum tipo de cosmético e uma substância utilizada no nosso dia a dia. Além disso, galera, o pH é bastante importante. Aqui um zoom aqui, né, nas fórmulas da forma incolor e da fórmula da espécie que tem a coloração rosa-choque desse batom mágico aí. Além disso, galera, a gente sabe que o pH ele é bastante importante para o nosso organismo em si, né? Analisando única e exclusivamente nosso organismo, as diferentes áreas do nosso organismo possuem pHs específicos. Podemos destacar aqui, né, a saliva, que possui o pH 6 a 7,4, a secreção gástrica, o suco gástrico responsável por digerir nossos alimentos, possui pH em torno de 1 a 3,5, e a nossa urina, que possui um valor de pH em torno de 4,5 a 8. A urina já tem uma maior faixa de pH, porque é bastante influenciada devido ao nosso tipo de alimentação, bem como aos líquidos que nós costumamos absorver. Bom, galera, sabendo disso, então, que o pH está bastante presente no nosso dia a dia, seja na nossa alimentação, seja nos cosméticos, seja nas diferentes áreas do nosso organismo, é importante a gente lembrar aí da onde que surge o termo pH. Tá? Vou buscar aí uma breve história para vocês de onde surgiu esse termo pH. Galera, o termo pH ele foi introduzido primeiramente pelo dinamarquês, o Søren Pietz Lauritz Sørensen, certo? Um nome meio complicado aí, na realidade, desse dinamarquês, né? Onde ele, na realidade, o objetivo dele para ele ter criado esse termo pH é porque ele era um mestre cervejeiro, ele trabalhava na produção de cerveja, tá? E ele queria desenvolver uma técnica para poder dar vamos dizer assim, um certificado de qualidade das suas cervejas. Ele precisava ter um controle de qualidade da cerveja. Então ele desenvolveu esse termo pH, onde inicialmente o P era maiúsculo e o H era um subscrito. Hoje a gente sabe que não é assim. Hoje o termo pH é utilizado com o P minúsculo e o H maiúsculo, certo? Então ele, para poder desenvolver um certo controle de qualidade para suas cervejas, ele desenvolveu esse termo pH. Tá? Então aí tá a cerveja produzida pelo nosso Søren Pietz Lauritz Sørensen, né? Uma cervejinha aparentemente bastante apetitosa aí. Beleza, galera? Bora lá então. Bom, a partir daí começaram a surgir as definições de ácidos e bases, tá, pessoal? E a definição de ácido e base mais utilizada hoje em dia, para nós principalmente falando de um nível médio, de nível médio, não no nível superior, o conceito mais usado de ácido e base são os ácidos e bases de arrênios. Pessoal, lembrando, este não é o único conceito de ácidos e bases existentes. Existem os ácidos bases de Bronsted, ácidos e bases de Bronsted ou Bronsted-Lowry, e os ácidos e bases de Lewis, beleza? Mas nós vamos focar aqui especificamente nos ácidos e bases de arrênios. Bom, primeiramente, quem foi esse camarada? Sevant August Arrhenius, ele foi um químico nascido em Estocolmo, na Suécia, tá? Cidade muito linda, por sinal. Tive a oportunidade de conhecer essa cidade. Ela é muito linda, galera. Até fugindo um pouquinho da química aqui, trazendo um pouco de cultura, a Suécia ela possui o maior museu do mundo. Tá? Como assim o maior museu do mundo? Todas as estações de metrô da Suécia, de Estocolmo, desculpa, né, da capital da Suécia, elas são consideradas uma galeria de arte, tá? Aqui tem algumas fotos que eu tirei lá dessas estações. Todas as estações elas são pintadas, são lindas as estações de metrô de Estocolmo. Então essas fotos são fotos reais das estações. Todas as estações elas são pintadas ou tem algum tipo de arte, tá? De galeria, digamos assim. Então é considerada a maior galeria de arte do mundo por estar distribuída aí por toda a cidade. Se um dia alguém tiver a oportunidade, vale a pena dar uma passadinha por lá. Então esse termo ácido de base foi desenvolvido por Arrhenius, certo? Onde o mesmo ele acabou ganhando o Prêmio Nobel de Química em 1903, devido à teoria eletrolítica da dissociação. Então ele foi um grande estudioso aí grande estudioso dos conceitos e dos conceitos de ácidos e bases e da formulação dos cálculos de pH aí de ácidos e bases.
Então, daqui para frente, nós vamos estar estudando aí os ácidos e bases, mais especificamente diarrênios. Bom, então vamos lá, galera. O que são esses ácidos e bases diarrênios? Os ácidos diarrênios são substâncias que ionizam em solução, ou seja, em solução, mais especificamente aqui aquosa, nós vamos estar falando, eles sofrem ionização e produzem um íon com carga positiva, o cátion hidrogênio, H+, ou também conhecido como H3O+. Pessoal, sim, ó, a gente costuma representar como H+, mas o correto na realidade é o H3O+, beleza? Mas por simplificação a gente acaba utilizando a representação do H+, certo? Bora lá então. Exemplos. O HCl, nosso ácido clorídrico, quando em água, ele reage com a água, ele sofre um processo de ionização, formando como único cátion um H+, e como o ânion, a carga negativa, toda outra espécie ligada ao H+. Beleza? No caso do ácido sulfúrico, possui 2 hidrogênios. Então, quando ele reage com a água, sofrendo uma ionização, vai liberar 2 mols de H+, e liberando aí como ânion, toda a espécie química ligada aos hidrogênios. No caso, aqui, o SO4, 2-. O H3PO4, o ácido fosfórico, possui 3 hidrogênios ionizáveis. Então, quando ele reage com a água, forma 3 mols de H+, e todo o PO4 fica sendo o ânion fosfato com carga 3-. Beleza? Então, esse é o processo de ionização dos ácidos diarrênios em solução aquosa, produzindo sempre como único íon com carga positiva o cátion H+. Beleza? Bora lá, então. E as bases? Bom, já as bases, pessoal, também conhecidas como álcalis, são substâncias que se dissociam em solução aquosa e produzem um íon com carga negativa, o ânion hidroxo ou a hidroxila. Beleza? Galera, presta bem atenção aqui ó, na diferença. Ó. Os ácidos sofrem ionização, as bases sofrem dissociação. Por que disso? Olha só, os ácidos são substâncias covalentes, são substâncias moleculares, formadas por ligações covalentes, certo? Os compostos covalentes, os compostos moleculares, os quais fazem a ligação covalente, quando geram íons, esse processo é chamado de ionização. Já as bases, elas são substâncias iônicas, são formadas por ligações iônicas. As substâncias iônicas, elas não sofrem reação química em contato com a água, elas sofrem um processo de dissociação, ou seja, substâncias iônicas já são formadas por atração eletrostática entre cátions e ânions. Então, quando em solução aquosa, esses cátions e ânions eles apenas se separam, possuem mobilidade, gerando aí os íons livres em solução. Beleza? Então, essa é a diferença entre ionização e dissociação. Bora lá, então. Como exemplo, temos aqui ó, o hidróxido de sódio, certo? Onde tem um Na, que é o metal, consequentemente vai ter carga positiva, ligado ao OH. Então, quando sofrem dissociação, em água eles sofrem dissociação, gerando aí o Na+, e o OH-. Já as bases, o hidróxido de cálcio, também uma base com 2 mols de hidróxido, com 2 moléculas de hidroxila, certo? Vai formar aí o cálcio 2+, e 2 mols de OH-. Pessoal, como é que eu sei que o cálcio é 2+? Como é que eu sei que o cálcio aqui adquire carga 2+? Galera, olha só, a hidroxila, ou hidróxido, ele tem carga menos 1, carga menos 1. Então, a carga resultante da molécula, ela tem que ser sempre 0, certo? A não ser que seja um íon composto ou qualquer espécie iônica, senão a carga vai ser resultante é sempre 0. Então, se cada hidróxido é carga menos 1 e eu tenho 2 mols desse hidróxido, total são 2 OH-, então carga menos 2. Para neutralizar essa carga total menos 2, eu preciso de uma carga mais 2. Como eu tenho apenas uma espécie química aqui, essa espécie química tem que ter carga mais 2. Beleza? O hidróxido de alumínio, Al ou H3. Bom, 3 hidroxilas. Cada hidroxila carga menos 1. Portanto, o alumínio tem que ter uma carga mais 3. Beleza? Tranquilo, galera? Bora lá, então. Beleza. Então, da onde que surgiu a escala de pH, pessoal? Seguinte, a escala de pH ela surge matematicamente, tá, pessoal? Essa escala de 0 a 14 que a gente tem aí, onde de 0 a próximo a 7 ela é ácida, 7 neutra, e acima de 7 vai ser básico, ela não surgiu assim do nada, alguém foi lá e criou uma escala de 0 a 7, de 0 a 14.
ela surgiu matematicamente, a gente vai mostrar aqui matematicamente, né, onde que surgiu essa escala de pH, beleza? Então, olha só, a escala de pH ela surge através do equilíbrio iônico da água, tá? Por quê? Pois a água é atribuída a um pH neutro, certo? Como se ela tivesse, não, a água pura, no caso, né, tem um pH 7, um pH neutro. Por que isso, tá? Olha só, a água ela sofre uma autoionização, certo? Como ela é um eletrólito muito fraco, o que é um eletrólito? Um eletrólito é quando eu tenho íons em solução. Quanto mais íons em solução, mais forte o meu eletrólito, maior a condução de corrente elétrica. A água é um eletrólito fraco, tá? Portanto, ela estabelece um equilíbrio demonstrado aqui abaixo, onde a água acaba gerando, é como se a água reagisse com a própria água, tá? Moléculas de água reagindo entre si, gerando o nosso H+, ou o nosso H3 ou mais, que é a representação mais correta, certo? E o nosso H-, certo? Simplificadamente, então a água geraria H+, e OH-. Mas como ela é um eletrólito fraco, ela gera pouco H+, e pouco OH-. Pessoal, olha que isso aqui é um equilíbrio químico, ó. Acabamos de falar de equilíbrio químico algumas aulas atrás, tá? O equilíbrio é quando a reação química ela ocorre nos dois sentidos. E ela atinge o equilíbrio quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, beleza? Então, neste equilíbrio químico da água, nesse equilíbrio iônico da água, a gente tem uma concentração de H2O da água líquida muito maior do que a concentração de H+ e a concentração de OH-. E, neste caso, a concentração de H+, ela é igual à concentração de OH-, certo? Bom, a partir dessa informação, pessoal, os cientistas desenvolveram aqui um cálculo da constante de equilíbrio da água, certo? Da autoionização da água. Bom, a gente sabe que essa é a representação da autoionização da água, né? Como se a água reagisse com a água, formando H3 ou mais OH-. Então, a gente pode calcular que a constante de equilíbrio da água vai ser produtos sobre reagentes. Então, seria a concentração de H3 ou mais vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração da água ao quadrado, porque eu tenho aqui duas águas. Bom, transferindo essa concentração de água para o lado esquerdo, a gente tem constante de equilíbrio, vai ser vezes constante de equilíbrio, vezes a concentração da água ao quadrado, igual a concentração do H3 ou mais, vezes o OH-. Galera, olha só, não existe concentração de água, a gente não consegue calcular a concentração da água, certo? Principalmente se a gente fala da água pura, tá? Quando a gente fala de concentração, a gente está falando de algo dissolvido na água, geralmente na água, né? Que é o nosso solvente mais utilizado quando a gente está falando de ácidos e bases, certo? Ou seja, na realidade, essa concentração aqui é constante, tá? Então, quando eu tenho uma constante vezes uma constante, eu posso transformar numa outra constante que acabou sendo chamado de Kw, tá? Esse W de water em inglês da água, certo? Então, eu tenho a constante da água. Então, a constante da água ela é igual à concentração de espécies de H3 ou mais, formada pela autoionização da água, vezes a concentração de OH- também formado pela autoionização da água. Beleza? Então, a gente tem aí o Kw, constante de autoionização da água. E a gente sabe, através de cálculos que os cientistas fizeram, que essa constante ela é igual a 1 vezes 10 na menos 14, pegando a temperatura aí de 25 graus Celsius. Lembrando que a gente sabe que essas constantes variam com a temperatura, por isso aqui é importante a menção da temperatura. Galera, então olha só, como a gente sabe que a concentração de H+ é igual à concentração de OH- na autoionização da água, para chegar nesse resultado de 1 vezes 10 na menos 14, cada espécie, sendo H3 ou mais ou OH-, tem que ter uma concentração de 10 na menos 7 mol por litro. Por isso aí, a gente atribui a concentração do H+ igual à concentração do OH- numa concentração de 10 na menos 7 mol por litro para chegar nesse valor da constante de equilíbrio de autoionização da água. Beleza? Então, a gente tem ali, só para especificar, Kw igual ao produto iônico da água, concentração de H+ e concentração de OH-, as concentrações molares dos íons envolvidos aí na autoionização da água. Beleza? Certinho, galera? Bora lá, então. Tá, beleza. Até aí não me disse nada de onde surgiu o termo pH e pOH, né? Mas vamos lá. Vamos desenvolver isso aí matematicamente, a gente vai ver de onde chegou esse termo pH e pOH.
Galera, olha só. Eu falar para vocês que a concentração de H+, vezes a concentração de OH- é igual a 1 vezes 10 a menos 14, não nos diz muita coisa. Por quê? Pessoal, esse número não é visual. Quando a gente analisa um número vezes 10 na menos 14, ele não é um número palpável, digamos assim. Então, os cientistas desenvolveram uma técnica matemática, não desenvolveram, utilizaram uma técnica matemática, utilizaram os artifícios matemáticos para tirar esses números dessa escala de potência, para transformar em números inteiros, certo? Como é que a gente faz para tirar um número que está na potência e transformá-lo num número inteiro, então? Bora lá para a matemática um pouquinho. Galera, aplica o log. Então, aplicando o log dos dois lados, então log de H+ vezes o OH- vai ser igual ao log de 1 vezes 10 a menos 14, certo? Beleza, bora lá então. Então, a gente pode especificar pela matemática aqui, a gente pode dizer que log de H+, quando eu tenho multiplicação, é igual à soma dos logs. Log de H+, mais log de OH- igual a menos 14, né? Porque log na base 10, você só corta aqui a potência, vai ficar o menos 14. Beleza, já melhoramos, transformamos no número inteiro. Então, agora a gente pode falar o quê? Ó? Eu vou falar que menos o log, só vou multiplicando por menos 1. Multiplicando por menos 1 para tirar esse negativo daqui, ó. Então, menos o log de H+, menos o log de OH- vai ser igual a 14. Beleza, tranquilinho. Então, o que eu posso fazer? Então, eu chamo esse menos o log de H+ igual a pH e chamo menos log de OH- igual a pOH. Então, pH, eu posso dizer que pH mais pOH igual a 14. Beleza, show de bola. Transformei um número que estava em potência em uma escala de pH que vai até 14, um número inteiro. Então, a gente pode dizer que o pH é igual a menos o log de H+, e o pOH é igual a menos log de OH-. Aí, sim, a gente tem aqui os cálculos de pH, as fórmulas utilizadas nos cálculos de pH e a escala de pH que vai de 0 a 14. Beleza, galera? Deu para pegar melhor aí? Ficou mais facinho? Pessoal, assim, ó, eu não estou falando para vocês que vocês têm que saber todas essas equações matemáticas, da onde que surgiu o pH e pOH, beleza? Eu quis mostrar para vocês da onde que surgiu esse pH, esse termo pH e pOH. Vocês não precisam decorar isso, é interessante saber, sim, lógico, mas o que a gente vai trabalhar mais especificamente são com as fórmulas de pH, e as fórmulas de pH, no caso, e as fórmulas de pOH. E sempre lembrando que pH mais pOH é igual a 14. Beleza, pessoal? Então, eu quis mostrar para vocês da onde que surgiu esse termo pH e pOH. Bom, então a gente tem aí, pessoal, algumas definições. As soluções ácidas possuem pH menor que 7. Olha que é sempre o oposto. pH eu estou falando de ácido, pOH eu estou falando de base, tá, galera? Então, se o pH é menor que 7 e ambos pH mais pOH é igual a 14, então, se o pH é menor que 7, o pOH, obviamente, vai ser maior que 7. No caso, então, solução básica é o contrário. Se eu tenho uma solução básica, o pH vai ter que ser maior do que 7, por isso que a gente tem a escalinha de pH lá, ó, ácidos abaixo de 7, bases acima de 7 pH. A gente raramente utiliza o termo pOH, pessoal. A nossa escala, quando a gente fala em escala, a gente está falando de escala de pH, beleza? Mas, pessoal, então por que é importante eu estar falando de pOH? Porque é o seguinte, quando eu tenho uma base, e a gente vai ver isso mais para frente na nossa aula, quando eu tenho uma base, eu estou calculando o pOH. Primeiro eu calculo pOH, porque eu estou falando em hidroxilas, e eu sabendo o pOH, e sabendo que pH mais pOH é igual a 14, aí eu calculo o pH e consigo colocar lá na minha escala. Beleza? Então, soluções básicas, pH maior que 7 e o pOH menor que 7. E uma solução neutra, o pH é igual a 7 e o pOH também é igual a 7. Beleza? pH, galera, ele significa potencial ou potência, no caso, potencial hidrogeniônico. Beleza? Tranquilinho? Bora lá então. Galera, então é o seguinte, nas próximas aulas a gente vai entrar aqui de fato em ácidos e bases fortes, entender o que é um ácido e uma base forte e mais para frente calcular o pH e o pOH de diferentes soluções ácidas e soluções básicas. Beleza? Valeu, galera! Até a próxima!